Olá, gente, muito bom dia. Hoje, dia 6 de julho, primeiro domingo do mês de julho, e esse domingo promete, meu Deus do céu. Nós estamos começando o primeiro semestre do ano de 2025, um domingo especial para nós, e nós vamos celebrar esse domingo com alta performance. Será um domingo fantástico, porque celebramos sempre no primeiro domingo a morte e a ressurreição de nosso Senhor. Anunciamos com toda a força o poder que há no corpo e no sangue do nosso Senhor. Pastor João, muito bom dia. Que teu domingo seja fantástico, extraordinário, um domingo muito abençoado, querido. Muito bom dia, querido bispo, muito bom dia aos demais companheiros, um bom dia a você que está do outro lado, nos ouvindo o que é possível ouvir, e entendemos que nem sempre é possível você pegar os 4 blocos, mas nós já recomendamos que depois das 9, das 10 da manhã, você pode nos ouvir por completo, acessar, inclusive ver a nossa própria cara, né? Uhum. Cara a cara. Cara a cara. Então, gente, é um prazer muito grande estar aqui todos os domingos pela manhã, dizendo a você da palavra de Deus, daquilo que ela tem feito com a gente. E nós queríamos aproveitar para dizer a vocês que nós não estamos falando para vocês, nós estamos falando também para nós. O Espírito Santo nos revela e nós não apenas soltamos para o ar, nós trazemos para dentro de nós. Eu, por exemplo, tenho sido vastamente enriquecido. Essa epístola que estamos lendo agora, meu Deus, tem sido fantástica para mim. Cheia de amor, cheia de ensinos tão profundos, né? Tem sido fantástico mesmo, né, Lloyd? Cheia de alegria, né? Que aqui é uma marca registrada desta carta de Paulo, alegria, né? Alegria. Essas duas epístolas, né? Filipenses e Colossenses, Paulo está escrevendo de dentro da prisão, né? Ele está aprisionado em Roma, prestes a ser decapitado, mas ele está transpirando amor, né? Está ensinando a viver. Porque se a gente não sabe viver, a vida fica muito opaca, muito cheia de obstáculos diante de nós. Mas quando a gente aprende a viver, até a prisão se torna um púlpito, como a gente leu semana passada, né? Eu achei esse texto tão fantástico, né? Transformar nossos obstáculos num culto, né? Chamar a presença do culto naquele momento tão indesejável, né? A gente citou na semana passada e eu gostaria de repetir porque tem me impactado a semana inteira. 3 púlpitos que Paulo exara para a gente de coisa. 4, aliás 4. Depois de 3 dias sem vento, sem sol, sem chuva, sem nada, Paulo faz do navio naufragado uma tribuna. Ei, capitão, o Deus a quem eu sirvo me visitou essa noite. A oportunidade de pregar. Nós fomos num culto lindo, no testemunho lindo. O Deus a quem eu sirvo me visitou essa noite e disse que nós vamos saltar em segurança. Oportunidade primeira. Segundo, ei, esse cara é malfeitor mesmo. Ele escapou do naufrágio e a serpente morde ele. E ele sacode a serpente e todo mundo para. Agora traga os enfermos da cidade. Porque o Deus a quem eu sirvo quer curá-los. Segunda mensagem. Outro púlpito montado. Uau. Aí ele chega lá em Filipos e começa a falar, de repente vai para a cadeia. Mas Silas disse para Timóteo, vai para Paulo, mas Paulo, amigo, por que você não mostrou? Nós não podemos estar aqui. Por que você não mostrou a sua carteira, a sua cidadania romana? Calma, Silas. Calma. Vamos ver o que Deus tem. Vamos executar o que Deus tem para fazer. Aí lá no meio do xadrez, meia-noite, escuro, frio, eles começam a cantar fazendo dos troncos uma tribuna. Sim, verdade. Pregando para presos que estavam à hora de morrer. Aí Paulo vai sentenciado lá em Roma. Estou falando de 4 aqui muito rápido. Paulo vai sentenciado em Roma. Basicamente ele já sabia da sentença. Foram 2 anos depois que ele escreve essa carta, ele é executado. Aí ele diz assim,
e Deus me deu a oportunidade de pregar a guarda do palácio. Ou seja, fazendo da sua prisão, da sua tragédia, um culto, uma tribuna para pregar o evangelho. Não é oportunismo, mas na verdade isso é fantástico, não é, João? É aquilo que ele diz, remindo o tempo. Remir o tempo não quer dizer correr, mas quer dizer aproveitar bem a cada minuto, a cada oportunidade. Sim. Que a gente aprenda com isso, né? Porque, caramba, a gente anda tão sufocado, né? Essa semana eu ouvi uma coisa que mexeu muito comigo, né? Eu estava numa imersão e a pessoa disse, nós somos uma monotonia. Nós só temos uma ou duas questões na vida e ficamos envelopados nessas questões e não nos abrimos para a vida. Nós não temos muitas questões, nós temos no máximo duas questões nossas na vida e a gente fica ali rodando, girando a vida inteira em torno dessas duas questões. É preciso romper essa bolha de monotonia. É preciso fragmentar esses cárceres mentais para que a gente experimente o melhor da vida. João citou 4 púlpitos erguidos no meio de problemas terríveis. De vida ou morte. De vida ou morte. E no último que ele cita aqui aos Filipenses, ele diz, pouco importa viver, pouco importa morrer, a questão não é essa. Mas se eu tiver que viver, que eu erga púlpitos, né? Que eu faça cultos das minhas dificuldades. Essa mensagem encheu tanto o meu coração e minha mente, né? Porque faz a vida ter mais poesia. Eu estou atrás de mais poesia. Hoje eu acordei poético, com minha alma poética, né? Com vontade de mandar flores para mim, para o delegado, de dizer bom dia para o português da padaria. Essa alma poética, ela é pertencente àqueles que se encontraram com a vida, decidiram migrar da mera existência para a profundidade da vida. Quando nós encontramos com Jesus, nós temos essa chance, essa possibilidade de transformar esses momentos tempestuosos, né, em obras de arte. Transformação. Tudo muda o tempo inteiro e a gente decide não mudar, ficar agarrado nas nossas questõezinhas particulares, João, que pertencem ao nosso mundinho, né? Então, rompa a bolha, Cristo ressuscitou. Glória a Deus. Domingo passado à noite eu dizia, o céu desceu, o reino está dentro de nós, o céu desceu, está aí, cara, vai aproveitar para viver um céu, não viva seus infernos sem necessidade, porque o céu baixou dentro de você. Essa gente que vive com infernos dentro de si são pessoas tão complicadas, elas complicam o incomplicável. Não é? Então, é só uma notícia, o reino de Deus está em nós. Não é? Então, não fica muito aturdido com essa coisa que a guerra, rumor de guerra, né? A besta que emerge do mar, aquele que tem 7 chifres na cabeça. Cara, tu não aguenta com um, deixa o cara que tem 7 para lá, não é? Vai se ligar na vida, vai andar, vai viver, vai trabalhar, vai dormir, vai passear, vai para o teu lazer. E vamos fazer com que Cristo seja atraente. Foi outra coisa que nesse texto, lá no capítulo 1, né, nós lemos. Pô, vamos fazer Cristo atraente, cara. Né? É assim que a gente vive, tornando Cristo atraente. É isso. Bom, nosso preâmbulo já foi feito, né? Nós estamos agora, Lodi, no capítulo 2 da carta de Paulo aos Filipenses. Sim, capítulo 2. Versículo 13, né? Foi versículo no 12. 12, tá, sim. Vamos lá, então. Paulo aqui, nós lemos no domingo passado,
no capítulo 2, sobre a unidade, que Paulo falava sobre a unidade, né? Para que esses irmãos permanecessem unidos, acontecesse o que acontecesse, permaneçam unidos. E depois ele falou desse sentimento que deve haver dentro de nós, o mesmo pensamento, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, agora no versículo 12, ele fala de o que desejo ressaltar, amigos, é que vocês devem apenas continuar a fazer o que têm feito desde o princípio. Quando eu estava com vocês, havia obediência e responsabilidade. Agora que estou longe, continue agindo do mesmo modo. Melhor ainda, redobrem os esforços, sejam fortes, vivam a salvação, mantendo a reverência e a sensibilidade para com Deus. Essa força vem de Deus, um poder interior, um trabalho do próprio Deus em vocês, que resultará no prazer dele. Vamos dar uma paradinha aqui. Lindo, né? Sim, lindo. Forte isso. Lindo. Pastor João, o poder que emana dele não é um exercício de boa vontade que a gente faz, não é aprimorar, não é aperfeiçoar a minha capacidade intelectual, é a experimentação de um agir de Deus na minha vida. Cara, a gente precisa aprender a confiar em Deus, porque essa confiança, ela gera um poder sem tamanho, um poder que a gente não pode quantificar. A nossa confiança, ela gera um estilo de vida muito mais leve do que aqueles que se angustiam sem perceber que Deus está agindo. A gente acabou de falar de ambientes hostis transformados em púlpitos, né? Se a gente não flexionar a mente da gente, né? É a palavra de Paulo também, Romanos capítulo 12, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Experimentar a boa, perfeita e agradável de Deus é impossível se você não flexionar a sua mente, se você não tiver uma mente nova. Se a gente continuar pensando a vida com a mesma velha mentalidade, nós vamos obter os mesmos resultados. Precisa flexionar. A gente precisa se movimentar. Essa coisa de que Jesus diz, o reino está dentro de você, o dia que eu entendi isso, minha vida mudou. Se eu posso dizer que há divisores de água na minha vida, esse foi um dos grandes divisores. Entender que todo o reino foi colocado dentro de mim. O reino não trata de uma geografia, mas do domínio do rei, né? A palavra reino, ela quer dizer domínio do rei. Como principado é um domínio de um príncipe, não é? Reino é domínio do rei. Então, não estamos falando de uma geografia, estamos falando da soberania, estamos falando do governo de Deus sobre a nossa vida. É difícil, a gente fala de soberania de Deus, mas quando a gente vai para a prática, a gente se angustia com as coisas e deleta a soberania de Deus. Deus é soberano para transformar a cadeia num púlpito. Né? Ontem à tarde eu estava relendo meus apontamentos para a minha reflexão da noite, e eu estava vibrando. Eu dizia, vai virar um culto. Esse problema vai virar um culto. Ai, meu Deus do céu. Se você não flexionar a sua mente, você vai ver sempre... João pregou uma mensagem linda aqui no preâmbulo, né? Os quatro púlpitos, as quatro mensagens, né? O cara
passa por um naufrágio e faz o culto do naufrágio, o culto da serpente, o culto da cadeia. Gente, se a gente não flexionar a mente, a gente vai viver uma vidazinha... Assim, tu vai morar no céu, fica tranquilo aí, o sangue de Jesus é poderoso, tu vai morar no céu, mas vai viver um inferno. Então deixa o céu descer, deixa o céu baixar na tua vida, cara. Não precisa viver um inferno na terra, não. Não precisa comer o pão que o diabo amassou, né? Dá permissão para ler aqui a versão que eu tenho à mão, para que eu possa aguçar o meu comentário. Quando Paulo diz assim: assim também operai a vossa salvação. Parte B do versículo 12. Assim também operai a vossa salvação. Operar a salvação não é apenas mantê-la em garantia, é fazê-la operante. É fazê-la operante. Ninguém é salvo para guardar, ninguém se casa e guarda uma certidão de casamento dentro do arquivo para garantir que ele é casado. O que garante o seu casamento é a sua convivência, aquilo é apenas o certificado para qualquer situação. Mas o que garante o casamento não é aquele papel. O que garante é a continuidade da vida juntos. O que garante a minha salvação não é aquilo que eu recebi de Cristo simplesmente, mas é o meu viver como salvo. E Paulo diz aqui, operai. Operar quer dizer movimentai. Fazer conhecido que você é salvo. Não como faziam os judeus, a gente já falou aqui, colocam um filactério na testa para dizer que eu estou literalmente cumprindo o que Deus mandou. Não. É fazer, é transbordar. Operar a vossa salvação, é transbordá-la. Sim. João, você disse uma coisa, desculpe te cortar aqui, mas me inquietou, né? Lloyd, nós estamos vivendo uma época onde as pessoas estão, na ideologia do casamento, estão morrendo pelo casamento, mas não são capazes de sustentar a relação. O relacionamento está indo por água abaixo, mas o meu discurso está na institucionalidade e não na relação. É preciso a gente pensar que a institucionalidade só tem sentido, só faz sentido quando o relacionamento, quando a relação é operada. É uma reflexão que não tem nada a ver com abaixo o casamento. Tem a ver com que o casamento, ele não é a bandeira a ser defendida, o relacionamento é. João, tem gente que é capaz de morrer pelo conceito do casamento, mas não é capaz de pedir perdão para sustentar a relação. O discurso está lindo, que eu estou falando. Mas a relação está feia. Está fracassada. Não tenha dúvida, muita gente que não divorcia a si mesmo vivendo uma vida de desgraça, porque é o casamento que fracassa, não a relação. Exatamente. A relação já fracassou, mas a institucionalidade da coisa precisa ser preservada. Como é que eu vou enfrentar, como é que eu vou viver, como é que eu vou ser visto como descasado, como é que eu vou ser visto onde vai parar a minha reputação? Onde é que vai parar a minha reputação? Mas deixando o casamento de lado, o Paulo segue no versículo 13, eu quero aproveitar a versão que eu tenho à mão, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer quanto o realizar. Quanto o efetuar ou quanto o realizar. É isso mesmo, João. O que é que ele está dizendo aqui? Está dizendo que se a gente submeter o nosso sentimento, o nosso pensamento, o nosso querer a ele, ele opera. Eu dizia à minha esposa, saindo do culto de domingo, dizendo a ela que muitas vezes eu tinha questões tão difíceis, estava em São Luís de folga e o meu escrivão me ligava lá do interior dizendo: tem questões aqui cabeludas para você resolver, e são difíceis de resolver, mas venha resolver. E eu saía de casa dizendo: Deus, eu vou resolver. Agora como não sei, o como é contigo. Estou indo para resolver. Eu estou indo para dar fim àquele litígio, mas o fazer é contigo. E aí que eu me pego Paulo dizendo, é ele quem opera. Tanto... Nós somos cooperadores, né, João?
Ou seja, operamos por ele e não... Uhum. Nós não somos o maestro, o chefe. Não somos os operadores, Nós somos somos os operadores. cooperadores. Nós somos os auxiliares da sua operação. Exato. Ou seja, nós somos o instrumento, na verdade. O médico, para fazer uma cirurgia, ele precisa de toda a instrumentalidade cirúrgica para que aconteça. Sem ela, ele não consegue fazer. Mas quem movimenta tudo aquilo é ele. Nós somos essa parafernália de operação. Ele opera em nós tanto o querer quanto o efetuar. Isto se nós desenvolvermos ou se nós operarmos a nossa salvação. Sim. Porque se a gente pega a salvação que nos foi dada por Cristo, como pegamos a certidão de casamento e jogamos lá no arquivo, no baú, para lembrar dela só quando a ameaça do inferno nos bate, não tem valor nenhum. Ele não vai operar, porque ele não tem liberdade para fazer isso. Nós não damos essa liberdade para ele. E ele não invade. Quando ele diz, se alguém abrir a porta, ou seja, abra o coração, porque eu vou operar. Mas se você fecha e guarda para você, não, tu já me deu, é meu, está aqui, deixa no arquivo, o dia que tu vier me buscar, eu tenho garantia. Sim. Não, a vida de salvo não é para ser vivida aqui aos trancos e barrancos por conta de uma salvação que foi garantida. Paulo diz, operai a vossa salvação. Sim. Fazer movimentar. Sim. João, baseado ainda nos 4 cultos que você sugeriu, eu diria assim, Deus prepara os elementos para o culto e eu trago um inferno. Eita. Pense no que eu estou dizendo. Deus prepara os elementos para um culto glorioso, como foi o da serpente, como foi o do naufrágio, como foi o da cadeia. Deus prepara os elementos para um grande culto. E eu trago um inferno, porque não compreendi que Deus está operando e que eu sou um cooperador. Havia uma guarda pretoriana inteira para ouvir o Evangelho. Paulo vê. Paulo olha para a operação que Deus está fazendo. Como aqueles guardas pretorianos iriam ouvir o Evangelho? Através de quem? Deus preparou o cenário para um culto glorioso. Imagina se Paulo traz um inferno. Aquele dia na cadeia lá em... Foi em Filipos, né? Que Paulo e Silas estão presos. Você citou ainda há pouco, né? Cara, tu imagina, Deus prepara um culto. Se Paulo vai lá e dá uma carteirada e se livra daquele... Onde que estaria o carcereiro? A igreja começa ali. Pensemos que se Paulo todos os dias fizesse uma reclamação ao imperador que ele estava sendo maltratado, não estava sendo bem tratado pela guarda, como foi ordenado. Todos os dias ele fizesse um BO encaminhando ao governador. Quem queria estar perto de Paulo? Sim. Quem queria ouvir Paulo? Ele seria uma vacina, né, cara? Paulo faz dali, daquele momento difícil, daquela prisão, um púlpito para pregar a guarda pretoriana. A guarda do palácio. Era a elite que só ouvia o imperador e passou a ouvir Paulo. João, aquela prisão em Filipos sempre me intrigou, né? Cara, por que a porta da cadeia se abre e ninguém foge? Não, é interessante, né, isso? É Deus operando. Aquela coisa, é Deus operando. É Deus operando. Imagina se Paulo pensasse de outra forma. Vamos lá. Né? Tudo se abriu. Ixi, foi Deus, vou fugir. Bora fugir, vamos fugir todo mundo. Mas ele pensou... Não, foi Deus, vou ficar. Foi Deus, vou ficar. Porque ele é quem opera. E ele estava vendo ali uma autoridade sobre ele. Olha aí. A autoridade que estava ali na pessoa daquele carcereiro. Sim. Olha aí, né? É verdade, Tremendo. cara. Se a gente não movimentar a mente da gente, a gente não vai conseguir enxergar a obra de arte no meio do refúgio. A gente precisa flexionar. Transformai-vos, transformai-vos. É uma operação de mim em mim. Transformai-vos, né? Se transformem. Não, em síntese, assim, não é Deus vai transformar vocês,
vocês devem ser transformados, vocês devem se transformar. Então, a aflição é minha. É certo que é minha em Deus, mas o movimento é meu em Deus. O operar é dele. Sim. O realizar é o que eu faço. Exatamente. Então, temos que cooperar com Deus, inclusive nas grandes transformações da vida da gente, né? Quando eu mudo, o mundo todo ao meu redor muda. Porque são minhas mudanças que mudam minha percepção para o mundo, né? E, gente, vamos tomar um café aqui. Nosso bloco chegou ao fim. A gente volta já já. Olá, gente, de volta. Esse é o segundo bloco da nossa programação e a coisa está pegando fogo. Que beleza é o Evangelho. Que delícia é o Evangelho. Meu coração entra em estado de poesia quando eu leio o Evangelho com essas lentes que o Reino de Deus me concede. Enxergar a vida de outra forma, me remetendo a novas formas, a novas maneiras. João, isso é novidade de vida. É novidade de vida, Lloyd. Viver em novidade de vida é a condição que o Evangelho nos colocou. A gente precisa se dispor a enxergar a vida, não é? Se espantando com o canto do pássaro, se espantando com o cri-cri-cri do grilo, com o croachá do sapo. Se a gente não tiver sensível, a gente perde cada sinfonia, a gente perde cada beleza. Cara, é assim, eu tenho um esquindô com os poetas. Gostaria muito de me tornar um poeta. Uma vez eu pregava numa igreja e eles me apelidaram de poeta do Evangelho, que não é bem um caso, né? Não é bem um caso. Mas eu gostei da ideia de olhar para o Evangelho com os meus jardins interiores, com o reino que está dentro de mim, Amém. Não com os infernos que me habitam, João. Porque tem gente que lê o Evangelho com o inferno que os habita, né? Isso mesmo. E só vai ver inferno em tudo que tiver pela vida diante dele, né? E o apóstolo Paulo diz, vivam a salvação. Aí ele diz com reverência e sensibilidade. Sim, sim. Sensibilidade. Sim, nós lemos esses dias, né? Paulo dizendo assim sobre a questão de ver o sagrado nas pessoas e nas coisas. Não é que a gente vai endeusar as coisas, mas as coisas são produto do sagrado. Tudo, para mim, está virando sagrado ultimamente, né? Eu sento no banco do meu carro e aquilo ali é um lugar sagrado. Eu estou ali para minhas orações. Eu estou ali para conversar comigo. Eu estou ali para ver o mundo com misericórdia. Meu olhar não é para a irritação que o motorista inadvertido me dá uma fechada. Eu estou rindo das fechadas ultimamente. Né? Eu falei, meu Deus, esse cara deve estar desesperado. Eu tenho olhado através desse jardim que me foi plantado. Deus é um Deus de jardins, né? Ele planta árvores. Ele coloca o jardim em nós. Né? Ele coloca jardim em nós. Então, me permitam repetir a leitura, porque há um comentário que a gente se deteve no versículo até o 13, e o 14 e o 15 dizem coisas aqui de arrepiar. Fazer todas as coisas sem murmuração e sem contendas. Murmuração e contendas. O bispo acaba de dizer. Sem se irritar com aquele que está buzinando atrás de ti, porque você ainda não entrou no sinal que abriu. Sim. Sem murmurar daqueles que, ou xingar aqueles que te ultrapassaram violentamente. E sem contendas. E aí ele vai dizendo, para que sejais qualidades lindas, irrepreensíveis, sinceros, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida, do qual vocês são luz, resplandeçam. Sim.
João, quando as pessoas olham para nós com um olhar resplandecente, né? Ou quando a gente olha para o outro com um olhar resplandecente, cara, eu me lembro que uma vez eu estava com uma cólica renal daquela de matar. Tá? Quem tem cálculo renal sabe do que eu estou falando. E eu vinha desesperado, porque a medicação que eu usava para isso estava em casa. E eu vinha desesperado. Eu vinha cortando os carros assim, desesperadamente. E aí um carro de polícia me parou. Aí eu disse para ele, cara, eu estou numa cólica renal, eu estou numa crise renal. O cara disse, não, vai embora. Olha que olhar que esse cara teve para mim. Devia me punir, me multar, sei lá que diabo que ele podia fazer comigo, né? Mas ele teve um olhar. Quando eu vejo alguém assim no trânsito, hoje, estou falando de hoje, não estou falando dos infernos que eu tinha anteriormente. Eu estou falando do céu que está me habitando, né? Quando eu olho para alguém desesperado no trânsito, eu me lembro da angústia que eu estava. Outro dia eu fui socorrer uma pessoa que estava naquele ponto limite, né? Na borda limite. E o trânsito ali oprimindo, eu angustiado, querendo andar com o carro e não andava. Eu me lembrei, cara, tem gente que está assim, desse jeito, e eu preciso compreender. Eu preciso emprestar o céu que há em mim para esse olhar, senão eu vou infernizar a vida. Cara, a gente está indo por caminhos bem bacanas hoje, viu? A gente já falou tanto aqui. Imagina o derramamento de sangue que haveria lá depois do Jaboque. Se Jacó olhasse, sagrado no, ou se Israel olhasse Esaú, para né? Esaú como inimigo, Uhum. se o visse apenas como aquele ameaçador que o fez fugir de casa à noite, Seu algoz, né? que o fez fugir de casa à noite em desespero, dormir sobre uma pedra. Imagina o derramamento de sangue que podia acontecer ali naquele vale, se ele não conseguisse ver com o que resplandece de dentro dele. Sim. E é o que Paulo diz aqui. Vós sois luzeiros no meio de uma geração perversa e devem resplandecer. Estrelas que brilham, né, João? Estrelas que brilham. Toda vez que eu li esse texto, João, eu me lembro das navegações antigas, que não tinha instrumentos de navegação, e eram guiados pelos astros. Pelos astros. Né? Pelos luzeiros. Então, quando eu leio, vós sois como estrelas que brilham no meio da escuridão, cara, eu me lembro da nossa missão. A nossa missão é brilhar. Eu não estou romantizando, estou poetizando, mas não estou romantizando as coisas aqui, não. Eu estou dizendo que a nossa missão, quando Jesus diz, vós sois a luz do mundo, a luz não é só para brilhar, é para iluminar. Olha, dupla função. Ela brilha, mas ela ilumina. O luzeiro, ele resplandece, mas ele é um referencial. Ele coloca o navio na rota certa. Então, assim, esse texto em especial, eu tenho usado muito para mim mesmo, né? Eu tenho pregado para mim, muitas vezes, sobre esse texto que João acaba de citar. É o verso 14, né? Verso 14. 15. Verso 15. Cara, você é um luzeiro, você é um astro. A Globo pode não estar com suas câmeras focadas em mim, mas eu sou um astro para brilhar no meio da escuridão. É a questão, novamente, do céu e do inferno que nos habita. Se eu estou possuído de treva, tudo será treva. Se os teus olhos forem bons, todo o teu ser será luminoso. Amém. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em treva. Então, os olhos não é o globo ocular, né? O nosso olhar não está no globo ocular. O globo ocular é a captura das imagens. Mas é o céu e o inferno que me habita que vai me fazer enxergar a coisa do lado de fora, né? Isso vai ser decodificado. E é a partir do meu céu e do meu inferno. A partir de que se eu sou uma escuridão ou se eu sou uma luz para brilhar, né? E Paulo diz,
Brilha em noite adentro. Aham. Né? Sim, sim. Esse é o conselho dele. Fantástico. João, que bom texto esse que a gente tocou, né? Lindo aqui. Sim. A necessidade. Agora veja bem, Paulo não está burilando um crente para andar bonitinho, certinho, com a Bíblia debaixo do braço ou em cima do painel do carro, todo arrumadinho, todo engomadinho para parecer que é crente. Paulo não está burilando esse indivíduo, não. Paulo está dizendo, vocês brilham no meio de uma geração corrompida. Você não precisa dizer para ninguém que você é crente. É só brilhar, né? Basta você ser. Só ser. Basta ser. Vai ser e vai. Não precisa dizer para ninguém que eu não faço isso porque eu sou crente. Não precisa. Basta você ser crente. Porque vão ver em você a luz que brilha. Há momentos em que a coisa é tão brilhante que é capaz de você chegar no meio de uma confusão no escritório, no meio de uma dificuldade no escritório, senta por ali, daqui a pouco as coisas começam a mudar. E alguém diz, o que aconteceu? A luz chegou. Chegou, às vezes não percebe. Eu ouvi isso de uma determinada dona de um escritório. O que aconteceu? Estava tudo tão confuso aqui até ainda agora. Então, que vejam, desenvolvei, operai a vossa salvação. Operando a vossa salvação para que vocês não sejam repreensíveis, sejam sinceros, sejam inculpáveis. Porque sendo assim, vocês resplandecem. Como é que eu vou ser inculpável se o meu procedimento, o meu caráter é detestável por qualquer um? Que luz eu posso brilhar se eu me digo cristão e trago o resto do material, desvio o material, eu levo a caneta do escritório para casa, eu levo papel para fazer os meus borrões, o meu trabalho de faculdade para casa. O que podem ver em mim? Que brilho eu estou tendo? Coisa simples. Esse cara não é tão honesto como ele diz, ele leva a folha de papel para fazer em casa, ele leva o computador da empresa para fazer o seu trabalho em casa. Ele gasta o tempo dele aqui todo no celular, cuidando das coisas dele. Como é que eu posso dar um testemunho de cristão? Como é que eu posso me tornar inculpável, irrepreensível, se as minhas atitudes comuns do meu dia a dia, no meu trabalho, não provam nada do que eu tenho uma salvação que deve ser desenvolvida ou deve ser operada? Muito bem. Vamos lá, Lloyd, para a leitura do verso 14. Verso 14. Façam tudo pronta e alegremente, nada de brigas ou apelações. Apresentem-se imaculados para o mundo, como um sopro de ar fresco nesta sociedade poluída. Deem às pessoas um vislumbre de uma vida boa e do Deus vivo. Levem a mensagem portadora de luz noite adentro, para que eu possa me orgulhar de vocês no dia em que Cristo voltar. Vocês serão a prova viva de que não trabalhei em vão. Mesmo que eu seja executado aqui e agora, partirei alegre, como se fosse parte da oferta da sua fé, que vocês oferecem no altar de Cristo, parte da alegria de vocês. Mas é justo que o inverso também aconteça. Vocês devem se unir a mim na minha alegria. Seja lá o que vocês fizerem, não se preocupem comigo. Bom, vamos parar aqui um instantinho. Olha só, o cara que está prestes a ser degolado. Presta atenção na fala desse homem que está às portas de ser degolado. Cara, se esse homem não está habitado pelo céu, ele vai entrar em desespero, em pânico. Mas não é isso, pelo contrário, ele está animando pessoas que estão aprendendo a viver a nova vida que receberam de Cristo. E fazendo planos. Fazendo planos. Tá fazendo planos. Sim. Nos versículos seguintes nós vamos ver isso. Sim. Sim, é porque diante do perigo, a gente não tem uma intimidação.
Não é arrogância, não é uma fé arrogante, altiva, soberba. Mas brota uma ousadia. Uma ousadia uma intrepidez. que brota de Deus em nós. É a força, Isso. o que a gente Força. falou ainda há pouquinho. É. A força de Deus que opera em nós. Misteriosa força. Porque é misterioso. Assim, se você parar para estudar a mente de Paulo, cara, você fica embasbacado diante da fertilidade que a mente desse homem tem. Por quê? Porque ele está ensinando as pessoas a viverem nessa dimensão. Está mostrando como é que se vive. Diante da vida ou diante da morte. Pouco importa viver, morrer, pouco importa. Ele acabou de dizer isso no capítulo 1. Pouco importa. Tem problema nenhum se eu for oferecido como libação. Exatamente. Tem problema nenhum. Será uma oferta. A minha satisfação é em ver vocês, saber que vocês estão caminhando em Cristo. De que as minhas recomendações estão animando vocês a caminharem como uma geração ilibada, uma geração de cristãos que dão testemunho da fé que receberam em Cristo. Sim. Cara, se não for a Cristo, João e Lloyd, se não for a Cristo na vida da gente, a vida da gente seria uma terrível monotonia, a gente não teria mais do que falar. Eu prefiro dizer uma coisa aqui meia dura, mas real. Por tanto tempo na minha vida eu troquei o Cristo pela religião e suas regras. Não era diferente do que faziam os fariseus. Eu não estou falando da denominação que eu vi, eu estou falando da minha pessoa. Sim. Aprendi Tá entendido. a substituir o Cristo pelas regras da religião que eu vivia. Isso demorou muito na minha vida. Até entender, até ser habitado realmente por Cristo. Se bem que, até que isso viesse, eu já te conhecia muito da sua palavra e de como viver. Mas até que fosse habitado por Cristo, a minha vida foi pautada nas regras religiosas, farisaicas, por não fazer. E eu costumo dizer que é muito mais perigoso aquilo que não se faz do que aquilo que se faz. É muito mais perigoso você não assistir à necessidade do outro do que cometer alguma coisa que eticamente não é conveniente fazer. Sim, sim. João, não é esse exatamente o drama daquele rapaz que está ali angustiado e vê Jesus indo para Jerusalém, se lança aos pés dele, faz um escândalo, dizendo: mestre, mestre, eu quero ser perfeito, o que farei para dar a vida eterna, aquela angústia. E Jesus diz: cara, é simples, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres. Eu tenho cumprido a lei, né? Eu tenho cumprido toda a lei. O menino que seria um bom genro, né? Um bom genro. Mas está angustiado, não é cumprimento de regra. Mas veja bem, tem mais uma coisa bem ali, além de dar o que tem. Vem e segue-me. Vem e segue-me. Se ele naquele momento tivesse dito: ei, toma de conta aí, distribui para esse pessoal, porque eu vou seguir a Cristo, a coisa era outra. Mas ele disse: vem e segue-me. É esse seguir a Cristo é que muda a nossa trajetória. É esse seguir a Ele que muda, na verdade, o nosso comportamento. João, tem coisas que a gente tem que jogar fora da vida da gente, ainda que seja, entre aspas, nossa riqueza, né? A gente, às vezes, quer seguir a Cristo com aquelas, novamente, entre aspas, riquezas que a gente vem carregando. E não cabe. Não cabe. Há coisas que não caberá. Bispo, eu tive uma experiência de subir uma montanha. E eu preparei uma porção de coisas na minha mochila para me garantir que eu ia estar tudo bem, lá no topo da montanha. Mas quando eu me deparei com aquela carga na minha costa, né? Que eu não poderia subir a montanha com tudo aquilo. Eu tive que me desfazer de toda aquela carga, levar apenas uma água e uma toalhinha na mochila para que eu subisse a montanha. Então é assim. Sim. A vida com Cristo é assim, é uma renúncia. É olharmos para aquela carga, aquele peso e dizer: eu não vou dar conta. A não ser que o Senhor, né, pegue na minha mão e diz: vem comigo, essa tua mochila aí não está servindo para nada. Eu tinha uma mochila para me garantir.
enquanto que eu precisava era apenas de uma toalhinha e uma garrafinha de água. Sim. Mas, Loide, mesmo que você chegasse com toda essa mochila lá no topo da montanha, Cansada. o que você foi fazer não servia de nada. Nada. Você ia Justamente. parar exausta, Exausta. sem contemplar aquilo que você foi contemplar. Justamente. Ou seja, há muita gente que carrega um fardo religioso nas costas a vida inteira e não vê a beleza que há em Cristo. Não vê. Porque tudo que ele tem é um fardo nas costas para carregar. Um fardo religioso, um fardo de ordenanças, um fardo de não, e não vê a beleza, ou seja, chega no final da vida sem ver a beleza da vida que ele podia ter aproveitado. Pés cansados, machucados e o fardo nas costas, né? Sim. É que a cultura coloca muito fardo nas costas da gente. É. E a gente se habitua a carregar fardos. E a gente não quer abrir mão deles. Vai chegar? Bom, digamos que vai. Mas como vai chegar? Assim, eu tenho uma ideia. É só uma ideia. E não é uma submissão divina à minha ideia. Mas eu tenho a ideia de que vou chegar até os 95, pelo menos. Agora, Amém. como eu vou chegar lá? De que forma, de que maneira? Vai depender de eu abrir mão de muitos pesos da minha vida. De um monte de balangandã que tem que ficar pelo caminho. Porque se eu continuar levando essa lata de goiabada, essa lata de sardinha para me suprir na caminhada, pode ser que sugere um peso tão grande em mim. Eu até chego lá, mas como disse o João, chego lá e não tenho mais finalidade. Estou tão cansado que eu não consigo admirar nada. Domingo próximo passado, quem viu percebeu que eu vim de camisa, não vim de paletó. Eu peguei, coloquei o paletó em cima da cama, olhei para o paletó e perguntei, eu sou obrigado a fazer isso? Eu não sou obrigado a fazer isso. Isto não é uma indumentária. Me veste bem como pastor, como ministro, na igreja, tudo bem. Mas há momentos que eu posso abrir mão sem causar nenhum escândalo a ninguém. Peguei, deixei o paletó em cima da cama e vim de camisa, uma camisa leve. E foi muito agradável o culto. Boa ideia, João. Domingo que Vocês vem eu venho de combinaram, bermuda. Venho de bermuda domingo que vem. Os dois estavam da mesma cor, né? O nosso espírito se comunicou no meio do caminho. Era nosso novo uniforme, Uau, Lloyd. estavam muito bonitos. Nosso novo uniforme. Calça jeans e camisa meio que acinzentada, azulada, alguma coisa assim, né? Ficou bem, viu? Mas do que eu estou Estavam bem. falando é exatamente isso. Eu não posso botar cargas nas minhas costas como indumentária. Sim. Você viu que no meio do caminho eu tirei meu paletó, né? Isso. Para não deixar o companheiro solitário ali. Como se fizesse parte da minha liturgia, Sim. do meu estereótipo. Para ser pastor, eu preciso que tenha um paletó. É que não faz diferença, né, João? Com paletó, sem paletó, não faz diferença. Absolutamente faz diferença. Porque a mensagem pregada, ela vem de nós, né? Não da nossa roupa. Prega paletó. Eu me lembro disso, quando eu era menina, era isso, né? Cara, quantas vezes, né? Eu era rapazinho, né? Rapazinho. E com a barba grande, e às vezes eu era convidado para pregar numa igreja, assim, que tinha lá os rigores sobre o pregador, né? E eu chegava em casa e, mãe, eu fui convidado para pregar numa igreja e mandaram tirar a barba. Ela disse, tira, filho. Falei, vou tirar nada, mãe, aquilo é uma loucura, esses caras são malucos, eu vou tirar a barba, e barba tem alguma... Meu filho, prega, entenda a posição que eles estão. Você vai deixar de semear a mensagem naquele lugar por causa de uma barba? Não, eles não estão errados, não. Você que está errado. Aí tudo bem, eu vou tirar. Tirava e na semana seguinte ela já estava crescida novamente, entendeu? Tudo certo. Tudo certo. É barba, não tem nada a ver ter barba, não ter barba, usar paletó, não usar paletó, usar gravata, não usar gravata, sapato, tênis, chinelo. Isso tanto faz. Isso é demanda da cultura. Não tem a ver com o Evangelho. Não tem a ver com o Evangelho.
Agora eu vou usar paletó domingo que vem, viu? Eu gosto, eu tenho alguns paletós lá que dá pra gente fazer, mas eu gosto de usar, tudo bem. Mas esse domingo eu fiz exatamente a propósito, para entender que eu não estou refém, eu não sou refém de uma indumentária. Pastor João quebrando paradigmas. Eu não sou refém de uma indumentária. João pastoreava uma igreja, tinha muitos jovens. Isso há, sei lá, 30 anos atrás. E eu estava pregando de bermuda, né? Uma bermuda decente, mas bermuda. Aí o presbitério me chamou e disse: Renato, você não pode fazer assim mais. Você está escandalizando os crentes mais antigos aqui. De bermuda, não. Eu disse: oh, meu Deus, desculpe, cara. Aí no seguinte eu fui de calça comprida de novo, né? Mas não tinha um problema, né? Mas tinha, na cabeça de alguns tinha. Então, em respeito a esse, né? Normalmente, se eu sou convidado a algum evento, aniversário de alguém, mesmo sabendo que o traje não é a rigor, eu procuro me vestir bem vestido e de paletó e fazer questão de sentir que eu fui daquela forma para honrar o convidante. Compreendido. Honrar o convidante, honrar o ambiente. Prestigiar, né? Prestigiar. Sim, eu às vezes levo só para olhar ao redor. Se não tem ninguém de paletó, eu tiro o meu. Gente, vamos tomar um café, porque paletó não prega, gravata não prega. Paletó não fala nada. A gente volta já, logo depois do intervalo. Olá, gente, de volta. É impressionante, cara, essa carta está sacudindo minhas entranhas aqui, né? Eu olho para um cara que está à beira da morte, fazendo planos e pedindo livros. Lloyd, assim, essa leitura da vida precisa alcançar cada um de nós cristãos. A gente precisa melhorar essa maneira viciada, né? Essa forma que nos conforma e, ao mesmo tempo que nos conforma, nos deforma. Transformar é a saída. Se eu não me propor a ser transformado, eu posso ser conformado e, na pior das hipóteses, deformado. Isso fala da maneira de pensar. Volto a repetir Romanos 12, 2. A maneira de pensar não só nos conforma, mas também nos deforma, porque mantém-nos dentro de uma forma. E a proposta desse cara, que está à beira da morte, prestes a ser decapitado, ele está fazendo planos e pedindo livros. Olha aí. Cara, quando a morte nos alcançar, que nós estejamos vivendo. Eu fiz a exéquia de um amigo que passou 17 anos com um marca-passo sobre o peito. E eu tive a audácia de dizer que, mesmo com a iminência da morte, dormindo todos os dias com a morte no peito, quando ele pronunciava 3 palavras, a quarta vinha um sorriso. Ou seja, a iminência da morte na sua vida nunca lhe foi um pavor. Sim. João, essa maneira que a gente aprende a viver muda muita coisa na vida da gente. João, tu falaste uma palavra aí que, assim, dava para botar até o nome numa neta, né? Dona Ezequia. Muita gente não sabe o que é Ezequia. Por favor, João, declina. A cerimônia fúnebre de um amigo que partiu, né? Porque senão vai botar o nome no netinho, né? Como o nome da sua neta? Talvez seja de lá e sai Ezequias, né? Tem Ezequias, bota Ezequia. A cerimônia fúnebre de um amigo que partiu, né? Que João é especializado nessa área aí, né? Não, Ezequiel é uma... Até essa semana você falava Ezequiel e a pessoa não ficou voando, não foi? O que é Ezequiel? O que é Ezequiel, né? Ezequiel é uma cerimônia fúnebre, viu, gente? Esse cara que está com marca-passo no peito, dizendo 3 palavras e a quarta é um sorriso. Gente, a gente precisa... É preciso saber viver, dizia o poeta. É preciso saber viver. E a gente aprende a viver quando Cristo habita em nós, quando o reino entra dentro de nós. Amém. A gente tem a possibilidade de fazer releituras fantásticas na vida, né? Amém. Eu estou aqui impregnado por essa palavra.
Vamos lá, que tem mais coisa para a Vamos gente lá. aí, não? Meu plano, em sintonia com o plano de Jesus, é enviar Timóteo a vocês em breve, para que ele me traga notícias de vocês. Isso vai fazer muito bem ao meu coração. Não tenho ninguém como Timóteo. Ele é leal e muito preocupado com vocês. Muitos aqui estão mais preocupados consigo mesmos que pela causa de Jesus. Oh, meu Deus do céu. Mas vocês conhecem Timóteo. Ele tem sido para mim como um filho devotado neste trabalho de proclamar a mensagem. Tão logo as coisas se definam por aqui, planejo enviá-lo e vou ficar esperando e orando para ir logo depois dele. Olha. Uhum. Olha. Fazendo planos de viajar. Sim. É? Sim. Assim, eu acho interessante quando ele fala meu plano em sintonia com o plano de Jesus. Porque boa parte dos nossos planos não tem nada a ver com Jesus. São planos divorciados dos planos de Jesus. Aí é frustração. Exatamente aqui nasce a frustração. Quando eu faço planos, crio expectativa que não passam por Jesus. Passam pela minha mente inquieta, passa pelas minhas aspirações pessoais e não passam minha ganância. Exatamente, João. Exatamente. Assim, a gente está aprendendo a viver. Eu leio, eu estou me sentindo um noviço, né? Eu estou me sentindo um principiante. E eu gosto de levar susto quando leio o Evangelho, sabe, João? Não quero me acostumar. Eu estou surpreso aqui com o que estou lendo aqui, como se eu nunca tivesse lido na minha vida. Ah, porque tem paraíso dentro de você. E olha que eu não sou um assíduo, aliás, eu não sou um exímio leitor da Bíblia, mas na minha adolescência foi exatamente o tempo que você capta tudo, eu li, na verdade. Mas eu estou lendo aqui, estou vendo uma coisa aqui que está me chamando a atenção, que eu nunca tinha lido. Talvez tenha passado os olhos. Quando ele diz assim, não tenho ninguém como Timóteo, que da minha confiança, que me traga a alegria de saber o que está acontecendo com vocês. Ou seja, eu espero em Deus que confirme o propósito que eu tenho de mandar Timóteo, ou de mandar alguém, e eu quero mandar Timóteo porque Timóteo eu confio nele. Eu não tenho ninguém de tanta confiança que me traga uma notícia tão real sobre vocês como Timóteo. Porque os outros que eu tenho aqui, ou que têm cooperado comigo, cada um quer um bom hotel de luxo para se hospedar, quer uma boa hospedaria, quer ir no cruzeiro, na viagem de cruzeiro, não quer pegar um barco, quer custeio de todas as suas despesas e quando chegar aí entre vocês ser recebido como um príncipe. Buscam o seu próprio interesse e não o de Cristo. Na versão que eu tenho à mão diz, porque todos buscam o que é seu. Eu já convivi com colegas dessa natureza. Que, mesmo a gente podendo economizar o recurso, em missão, o recurso que podia ser economizado, ele preferia ser nababesco naquilo que fazia. Eu lamento que o fim não é bom. A finalização de tudo isso não é bom. Aquilo era a vaidade do momento. E Paulo, como é gostoso você ser aprovado por alguém. Paulo diz, eu tenho um Timóteo aqui que é como um filho para mim. Eu não sei se Timóteo estava em Jerusalém. Aqui não dá para se depreender se Timóteo estava em Jerusalém. Timóteo estava à disposição de Paulo. Talvez Timóteo estivesse em Éfeso. Talvez estivesse em Corinto. Paulo inicia essa carta, né? Também ele faz essa introdução abrindo o nome de Timóteo, dele e de Timóteo possivelmente, João, possivelmente estava em Roma, né? Possivelmente. Possivelmente estivesse em Roma, contribuindo com ele, organizando as palestras com os guardas pretorianos, né? Fosse o coordenador da sua... E Paulo não está preocupado em tirar aquele coordenador, aquela pessoa que lhe era tão útil, para servir aos irmãos que estavam à distância. Sem pôr nenhuma dificuldade. Eu não confio nos outros porque são muito exigentes. Preferem ir com pompa de gala, mas
Timóteo não. Timóteo eu confio, ele vai trazer informações precisas sobre qualquer dificuldade que você esteja enfrentando. Ele tem a sensibilidade, ele tem um coração aplicado na obra de Deus. Apesar de novo, mas ele tem me servido aqui como se fosse um filho. Gente, é muito gostoso quando você consegue dizer isso de alguém, ou ser dito de alguém sobre você. E bem ali, ele, na frente, ele diz, seja irrepreensível, sejam sinceros. E bem aqui ele puxa mais, ou seja, não ganancioso, como se estivesse dizendo, não à ganância, não ao luxo, mas à sinceridade. E ninguém como Timóteo, para mim, é tão confiável para me trazer as informações que eu preciso sobre vocês. As questões que eu posso dirimir daqui, que eu posso orientar vocês. Qualquer embaraço que vocês tenham, problemas com relacionamento com alguns na igreja, eu quero que Timóteo vá e veja isso em loco e traga para mim, porque eu posso reescrever para vocês ou dar informações que vocês precisam. Não havia um celular para isso, era carta. Sim, verdade. Que beleza, cara. Ver isso aqui me anima muito, né? E o conceito de Timóteo, né, João? Cara, assim, a gente vive a vida ao lado de pessoas e parece que a gente cria uma espécie de desconfiança de tudo e de todos, que não consegue confiar mais em ninguém. Cara, a gente precisa aprender a confiar nas pessoas que andam com a gente, né? Essa presença de Timóteo que traz alegria e é recomendável, né? Cara, a gente precisa... Eu tenho pensado muito na importância que há para os relacionamentos, que é a evidência da virtude daqueles que andam conosco. É importante você sublinhar, é importante a pessoa saber como você é importante para ela. Isso marca a vida de uma pessoa. A gente passa, às vezes, anos ao lado de uma pessoa. Às vezes eu ouço em encontro de casais assim, que alguém pede para o marido fazer uma declaração de amor para a mulher e diz, ela já sabe, né? Ela já sabe, né? Mas nunca diz. Ela já sabe, mas nunca diz. É necessário se dizer. A pessoa precisa receber. Acho que é Mirth Matias, que diz assim, se tiver que me mandar flor, me mande enquanto eu estou vivo. Esqueci o nome dela agora, que escreveu o Diário de uma... Anne Frank, né? Anne Frank dizia assim, que os mortos recebem mais flores do que os vivos. Por quê? Por quê? Por que não dar flores para os vivos? Por que não celebrar sua mulher, seu marido, sua amiga, seu amigo? Por que não dizer para ele como ele é importante para você? Esse você já sabe, né? É falta do que dizer. Diga largamente. Timóteo saber que ele exerce esse papel de importância na vida de Paulo... E é considerado um filho. Aumenta muito mais a sua responsabilidade. Mas você que fala em marido e mulher, eu quero contar para vocês uma experiência. Eu venho de uma região onde não se aprendeu a dar bom dia para ninguém. A minha cultura da época, ninguém dava bom dia para ninguém. Encontrava, ei, acabou a história. Ou seja, não havia um cumprimento legal, uma forma de cumprimentar, uma saudação legal. E eu tenho percebido uma coisa, tenho experimentado e percebido uma coisa linda no meu dia a dia. Eu durmo na mesma cama com a minha esposa. Ela sempre levanta primeiro do que eu. Ela levanta antes das 6 horas da manhã, ela sempre levanta primeiro do que eu. Mas encontrá-la na cozinha e receber ou dar um bom dia para ela tem sido tão gracioso, tem mudado tanto o clima do nosso dia a dia, da nossa conversa, do nosso relacionamento no dia. Nós dormimos na mesma cama, mas um dia amanheceu. Dar um bom dia um para o outro tem sido de um valor tão grande para mim e para ela. Tem mudado muito esse cotidiano, né?
Eu que queria aconselhar para você, se não tem costume de fazer isso, que nos ouve, experimente abrir o seu dia dando um bom dia para o seu cônjuge. Amanheceu, levantou, bom dia, como foi a sua noite? Como foi o seu sono? Gente, isso abre muito. Celebrar o outro, valorizar o outro. Sim. Isso vale muito. Eu tenho tido essa experiência, tem sido tão gostosa. Já a gente experimenta isso há algum tempo, né? Mas muda muito, muda muito. E celebrar o outro, reconhecer o outro, se importar com o outro, aquilo quer dizer que você está se importando com o dia dele, como foi a noite. Ei, você dormiu bem? Como foi a sua noite? Dormiu bem? Está disposto para o labor do dia? A gente tira coisas ali. Não estou tão disposto hoje, então vou providenciar alguém para fazer o teu trabalho. Isso é muito gostoso. É importante que a gente viva isso. Paulo está celebrando aqui publicamente Timóteo. Ele faz uma declaração tão profunda que ele diz: a ninguém eu tenho de tal confiança. Não é menosprezando os outros. É dizendo, eu confio no cara de forma tão segura que ele tem, eu sei que ele vai trazer a notícia que eu preciso de vocês. Sim. João, um filho que não é aprovado em casa vai buscar do lado de fora a aprovação de todo jeito. Uma mulher, um homem que não são aprovados em casa por seus parceiros vão buscar em outras vozes as vozes que os aprovam. Isso é um perigo para a relação. Em nome do outro se tornar vaidoso, silêncios são mantidos quando palavras deveriam ser ditas. Isso é um perigo e ameaça qualquer relação. Quando você vê uma pessoa, né, o tempo inteiro fazendo questão que os outros sejam servidos, né? O tempo inteiro demandando, pode ser um sinal de uma criança não aprovada. Aí lá na fase adulta faz de tudo para ser aprovado, para ser o bom moço. Que sejamos bons moços, mas que essa angústia não nos percorra. Não percorra a vida dos nossos filhos, porque lá na frente isso vira uma questão insuportável. A pessoa não sabe como mudar e ela entra num estado de demandante, ok? Que asfixia. Está sempre ali, sabe? Se cansando exageradamente. Se cansando fisicamente, se cansando mentalmente, se cansando para poder ser notado. Porque é possível que lá em casa tenha uma criança que não foi aprovada. Então, eu fico pensando, Jesus foi aprovado lá no dia do batismo e lá no alto da montanha pela voz do Pai. Imagina Satanás dizendo, se tu és filho de Deus, ele tinha acabado de ouvir ali no batismo, né? Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Estava fresquinho. Então, assim, não deixe de falar para os seus filhos aquilo que só você deveria dizer. Não deixe outros dizerem para a tua mulher aquilo que ela deveria ouvir só de você. Não deixe seu homem ouvir de outra mulher aquilo que é responsabilidade sua dizer. Eu tenho dito que as do Job são especialistas em dizer coisas para o homem que suas mulheres não dizem. Ai, caramba, eu vou dizer de novo. Eu tenho dito que as do Jobs são especialistas em dizer coisas para os homens que suas mulheres não dizem. Isso é preciso se pensar para melhorar a relação. Dizer é preciso, falar é preciso, porque você cria uma identidade, estabelece uma identidade. Essa é a identidade de importância. O Timóteo não estava pedindo nada, é Paulo quem está oferecendo. Timóteo foi preparado. Paulo fala antes, dizendo que a avó e a mãe de Timóteo criaram ele muito bem.
Tá Lloyd aqui que não nos deixa mentir, né? Isso mesmo. Verdade. Entendeu? Timóteo foi um menino celebrado, foi um menino aberto. Timóteo não servia Paulo como um subserviente. Porque antes Paulo já fala de como Timóteo foi criado. Sim. E porque foi bem criado, era um cara livre, era um cara que não fazia só na presença. Porque, infelizmente, a tendência de quem não foi celebrado, de quem não foi notado, é fazer as coisas para ser visto. E ele faz só na presença. Na ausência, ele relaxa. Na ausência, ele relaxa. Até pessoas, você tem um trabalhador, um cooperador, você percebe se ele foi uma pessoa bem tratada em casa, porque na sua presença ele faz tudo certinho e faz questão de fazer para você ver. E nas costas ele deixa tudo a reveria, como se diz no interior, a revelia, né? Então, mas se ele faz aquilo quando você não está, quando você chega, está tudo bem feitinho, você percebe que foi uma pessoa celebrada, foi cuidada em casa. Sim. Então não deixe de celebrar seu filho, de celebrar sua esposa, já que a gente está falando, eu vou aproveitar aqui, porque a gente não quer aqui ser uma miscelânea doutrinária para ninguém. Mas eu acho tão gostoso, e vocês já me têm elogiado por isso, eu vou à loja com a minha esposa comprar roupa, ela não veste o que eu quero, ela veste o que ela quer, mas eu tenho um olhar tão profundo que eu vejo aquilo que é possível, que é agradável, e cumpro, ou deixo que ela compre, mas eu estou ali perto, não é fiscalizando, não, é porque depois eu posso dizer a ela, você está linda com essa roupa. Ouvir isso para uma mulher, o homem não sabe valorizar. Mas Você não compra para você, para ela usar, não, né? Você não compra para ela usar para mim. Eu compro para ela usar para ela. É diferente. É diferente, né? No perfume eu não compro perfume para ela, por quê? Porque ela compra o perfume que ela quer usar. Não é o que eu quero que ela use, né? É muito diferente. É um cuidado que você tem que ter se você quer ter uma boa vida, quer receber. Gente, é triste a gente saber que tem esposas que passaram a vida inteira como obreiras e nunca foram celebradas com o marido. Eu tenho a tristeza, tinha um amigo que eu sempre que visitava, passava pela cidade dele, eu o visitava, encostava para tomar um café e convidava ele para vir a São Luís, passar um dia, uma semana com a gente, passando na praia, visitando, saindo da rotina do dia a dia, e eu via que os olhos dela brilhavam com vontade nisso. E ele nunca conseguiu fazer isso, o resultado. Hoje ela está prostrada, ele está cuidando dela sem poder sair de casa. É triste. Aproveite enquanto pode. Celebre a sua esposa, celebre seu esposo, convide ele. Está sobrando um dinheirinho, está tendo de folga, sai no restaurante, vá comer no restaurante, bem que a panela esteja cheia de comida. Porque isso não diz respeito ao estômago, diz respeito à convivência. É isso aí, João. A celebração, né? Isso. Celebrar Celebre as pessoas, cara. Celebre as pessoas. Isso muda muito. Muda. Assim, não é só por experiência própria, né? Mas pela experiência da vivência. Da gente estar vendo como uma palavra elogiosa é capaz, né? Diga para uma pessoa, você está muito bem vestido, né? Outro dia eu estava dentro do elevador, eu subi e tinha uma moça dentro do elevador. Ela não estava me dando uma cantada, ela não me achou com o velho da cabeça branca, como o dono da lancha. Ela me olhou, eu nunca tinha visto aquela moça, né? E ela disse... Seu paletó é lindo. Eu disse, princesa, obrigado, que bom. Você gostou? Gostei, achei lindo. Eu falei, que legal, que legal. Olha só, aquilo ali ganhei o dia, né? Ela não estava me dando uma cantada, ela não estava se insinuando para mim. Não era isso, o negócio não era esse. Era simplesmente o olhar e abrir um dia. Sim. Eu quero aproveitar também para falar, celebre o seu cooperador. Eu tenho alguém que toma conta da nossa piscicultura e sempre que eu vou levando alguma coisa, sempre peço à minha esposa, compre alguma coisa para me levar para a esposa desse rapaz, vá comigo, leve alguma coisa, porque você está celebrando ele vai se sentir responsável e grato, ele vai cuidar do que é teu com a liberdade que você chegar cobrando. Você não fez isso que eu mandei, você não fez isso que eu determinei, por que você não secou esse tanque que eu mandei? Então,
Em vez de cobrar, celebre, porque você terá bons resultados. Sim. Cara, outro dia eu fui cortejado por um amigo que eu achei fantástico, né? Eu passei numa loja e vi um paletó, numa cor esplêndida, um rosé. Um rosé. E eu disse para ele, cara, vi um paletó rosé numa loja, que coisa linda. Sabe o que os caras fez? Comprou um para ele e um para mim. Para a gente sair, Cosme e Damião. Cosme e Damião. Cara, que coisa, entende? Me senti importante. Né? Ele acolheu a minha fala, viu que aquilo tinha importância para mim. São coisas simples, né? Essa não foi tão simples assim que pode dar, cara. Eu tava botando na poupança para poder comprar. Mas há coisas simples, como o João disse do funcionário dele, às vezes um perfumezinho para a mulher dele, às vezes entende? Uma coisinha, né? Uma coisa que você acha que ele vai gostar. Um chapéu. Um chapéu. Sim, alguma coisa, uma faca. Faca. Cara, isso muda a vida da pessoa, né? É um feedback, né? Sim, cara, é dizer, você é importante para mim. Você é Você tem importante, lugar em mim. Isso. Olha o que eu estou falando aqui, cara. Ó. Você tem lugar em mim. Isso é uma declaração de amor das mais fantásticas, que é capaz de transformar. É possível. João dizia ontem, durante o culto, que o amor ao outro cura. Cura. E cura mesmo. Ok? Essa é uma demonstração de amor. Às vezes você tem uma pessoa ferida ali, quando você dá a ela aquela importância, aquela ferida é cicatrizada, porque ela se vê importante. Você diz para ela, você tem um lugar em mim. Vamos ali tomar um café que ninguém é de ferro? E a gente volta já já. Olá, gente, de volta aqui. Comentando essas últimas palavras do versículo, né? Tão logo as coisas se definam por aqui, ele está esperando definição mesmo, né? Eu planejo enviá-lo e vou ficar esperando e orando para ir logo depois dele. É o plano de Paulo. É verdade que Paulo vai logo depois de Timóteo, não para Filipos, mas para a eternidade. Todavia, sua humanidade faz plano. Eu tava lendo um texto de Rubem Alves muito interessante. Ele diz que numa entrevista, João, perguntaram a ele qual era o segredo do sucesso dele. Por que ele era um homem tão bem sucedido naquilo que ele propunha? A resposta dele me mexeu. Ele disse, porque todos os meus planos deram errado. Tudo que eu planejei deu errado. Por isso é que eu cheguei aqui. Nossa humanidade faz planos. Lembra do Provérbios, né? O coração do homem pode fazer planos? Pode. Mas a resposta certa virá dos lábios do Senhor. A minha preocupação bem aqui é não frustrar-se com um plano não realizado. Exatamente, João. A grande sacada aqui é eu traçar se alegrar plano com a resposta certa, né? E celebrar a resposta certa, o não cumprimento do meu plano também eu poder celebrar. A tragédia é a frustração deixada por um plano traçado e não realizado. Não realizado. Sim. Então, é o cuidado que a gente precisa ter. Eu tracei planos, não foram realizados, eu não posso me frustrar e nem viver em decorrência desse plano, da tristeza do plano não realizado. João, essa não é uma das tragédias dessa geração Mucilon? Nutella? O Mucilonzinho ou Nutella, ele não suporta a frustração. A gente precisa ser treinado para a frustração, porque é ela, exatamente ela, que nos torna gente forte, capaz de reinventar, de entrar pelo caminho que se apresentou. Então, para mim, essa frase do Rubem Alves tem um sentido muito especial, que é assim, não dá tanta importância aos meus planos que frustraram. Eu vou continuar fazendo plano. E se frustrar, eu vou fazer novos planos. E se frustrar, eu vou fazer novos planos. E nisso a minha vida vai dando certo. Quantas tentativas Thomas Edison? Tá doido, cara. 1001 tentativas Thomas Edison fez até acender a lâmpada. Né? Sim, sim.
E não era teimosia, né, João? Não era teimosia. Frustra de uma forma, eu vou fazendo de outra, eu vou me aperfeiçoando, fazendo de outra forma. Mas eu queria deixar claro aqui, às vezes, não sei se alguém chegou agora e não pegou direito, é que Paulo está preso em Roma, sentenciado, da época que ele escreve a carta, 2 anos depois Paulo é executado. Mesmo estando preso em Roma e sentenciado, ele ainda diz aos filipenses do desejo de visitá-los pessoalmente. Eu vou mandar Timóteo, eu vou mandar Epafrodito, mas eu ainda tenho a esperança em Deus de poder visitá-los. A gente está falando exatamente disso, desse plano que Paulo tinha, a situação em que ele estava, né? É disso que a gente está falando. Sim. Mas a gente já falou da frustração que não deve haver. Vamos traçar planos, não deu certo. Façamos outro, né? Reinventar, fazer reengenharia. A vida se trata disso também, né? De fazer reengenharia. Aqui ele faz um plano. Meu desejo é enviar Timóteo, mas para o momento o que eu tenho é Epafrodito. Sim. Eu estou há 20 anos, agora em novembro fará 20 anos que eu estou no Maranhão. O meu plano era Santa Catarina. Era para onde eu estava me preparando para ir, quando Deus me fez mudar os planos. Eu não estou aqui em São Luís há 20 anos porque fiz planos para vir para cá. Eu fiz planos para ir para Santa Catarina. Tinha um grupo de pessoas me esperando em Santa Catarina na época que eu vim para cá. Mas quando eu vim, Deus abriu os olhos da minha mente e me apareceu bem na praia do Araçagi para me dizer: eu quero você aqui. Frustrou meus planos, mas isso não me aborreceu, não me entristeceu, não me indignou. Mas não era esse o meu plano. Então, assim, cara, esteja preparado para mudar a tua rota. Correção de rota sempre será necessária. Se você tem uma rota fixa e exclusiva na tua mente, prepare-se para a frustração. Precisa haver flexibilidade. Precisa haver reparo de rota. É reparando a rota que a gente chega lá. Não no lugar que a gente tem determinado, mas a gente entra naquele livro que ele escreveu antes mesmo de eu nascer, onde cada dia foi escrito e determinado quando nenhum deles ainda havia. Entenda do jeito que você quer entender, porque na literalidade do texto é assim que é. Cada dia foi escrito e determinado quando nenhum deles ainda havia. Salmo 139. Sim, esse salmo me enche o coração ao saber que mesmo fazendo planos errados, ele fará com que os planos dele dê certo em mim, né? É isso. Eu não estou seguindo um roteiro de um improvisador, mas de alguém que tem o roteiro já escrito. Né? Então, guardando as misericórdias para os teólogos, né? Que eles tenham misericórdia de mim, na verdade, e eu não estou aqui para discutir teologia, eu estou aqui para ir para a trincheira e saber como que na trincheira a coisa funciona, né? Eu sigo um caminho profissional que a gente diz que na prática a teoria é outra. Na prática a teoria é outra. E não dá para a gente seguir esqueminha quando a gente está lidando com o gênero humano, entende? Não dá para a gente abraçar as orientações diagnosticais o tempo inteiro, porque a gente olha para um diagnóstico e a pessoa é sempre muito maior do que ela, né? Muito maior do que o diagnóstico. Então, por isso que eu acho que eu estou ficando com a cabeça assim mais flexível, né? Mas vamos lá, vamos avançando aí, né, Lloyd? Versículo 25. No momento, estou enviando Epafrodito, meu bom amigo e companheiro de trabalho. Vocês o enviaram para me ajudar. Agora eu o envio para ajudar vocês. Ele sofreu muito enquanto esperava voltar para vocês. E esse desejo aumentou depois que se recuperou daquela doença de que vocês ouviram falar. Posso garantir a vocês que já está bom.
Ele quase morreu, vocês sabem, mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele. Teve misericórdia de mim também. A morte dele teria sido uma tristeza imensa para todos. Oh, meu Deus, vamos parar aqui. Caramba, olha só. Olha só a importância que ele está dando a essa pessoa. Deus não teve só misericórdia dele. De mim também. Paulo está dizendo que Deus não matou o amigo dele para poupá-lo de uma tristeza. Exatamente. Olha que coisa, cara. E isso não quer dizer que a gente é o esquindozinho de Deus, mas que Deus usa de misericórdia. Há muita coisa que Deus Há faz. pessoas que estão próximas de nós que, se elas morressem, seria uma tragédia para nós. Qual foi a conversa de Deus com Abraão Sim, na destruição de Sodoma e Gomorra? sim. Por amor a ti e a eles, aos 10 que tu me apresentares, por amor a ti e a eles, eu não destruirei a cidade. Sim. Sim, João. Ou seja, Vamos lembrar. Por amor a nós, há muita coisa que Deus adia o plano dele por respeito, por amor a gente. O próprio Euroaquilão que você citou ainda há pouco aí, o naufrágio lá. Por Quando amor a Paulo Paulo. diz para, olha, o seu capitão, Deus me falou, né? A visão que eu tive noturna foi essa, né? Por causa de ti eu pouparei. Por causa de ti. Gente, o amor de Deus não dá para a gente medir na dimensão do amor humano. Deus faz coisas que a gente não vai entender nunca. Eu só tenho uma coisa, uma relação que eu faço entre o amor de Deus e o amor humano. E uma vez eu perguntei para Deus, eu disse que ia matar um cidadão que estava me perturbando muito, entendeu? Eu disse, o que é que tu vai fazer daquilo que tu pregas, que tu dizes, porém vos digo, amai os vossos inimigos. Eu disse, Deus, e quem é que tem amor para amar o inimigo daquele tipo? E ele me respondeu, se tu não consegue amar com o teu, ama com o meu. Ama com o meu amor. Então eu entendi que é possível você não ter amor para amar determinadas pessoas, mas ame-o com o amor de Deus que está em teu coração. Sim. E a coisa muda. Sim. João, essa sua atitude também nos lembra um outro texto citado, que foi a relação do Israel com Esaú, né? Que era seu maior inimigo ali. Seu maior inimigo. Naquele momento, né? Veja com os meus olhos. Né? Não veja com os teus olhos, veja com os meus. Eu vou te trazer aqui para dentro do jaboque. Me veja nele, né? Me veja nele. Me veja nele. Eu vou te trazer aqui para dentro do jaboque, aclarar teus olhos, mudar todo o conceito de tua vida, mudar o teu ouvir e mudar o teu olhar. E mudar o teu nome, né? Inclusive o teu, ou seja, a partir da mudança do teu nome, eu estou mudando o teu procedimento, vida, né? Estou mudando a tua vida, estou mudando o teu olhar e o teu ouvir. De forma que você possa ver no teu arqui-inimigo a minha presença. Sim. E olha que ele contava apenas com os presentes, né? Mandou os presentes à frente para ver se mudava o coração do irmão. Mas ele não contava com esse olhar, né? Sim. Com esse olhar diferente. Sim, porque ele planejou mandar tudo antes de passar pelo jaboque, isso, né? Eu entendo aqui. Jaboque, ele não contava com jaboque. Não contava com jaboque. Saindo daqui a curiosidade minha, saindo aqui do texto para entrar na história de Jacó, é uma curiosidade minha. E eu afirmo dessa forma, isso é só para mim. O que Jacó mandou para Esaú não era presente. É que quando Eleazar foi para a casa de Betuel, se não me engano, que era o pai de Labão, ele levou camelos e camelos cheios de riquezas. Para dar para quem? Para Rebeca. E quando ele voltou, ele não voltou com essas riquezas. Toda a riqueza de Rebeca ficou na mão de Labão. E Jacó foi para lá para resgatá-la. Produzir indenização, né? Resgatar a riqueza que era da mãe, herança por natureza. E ele resgata. Ele vem voltando com muita riqueza, que era exatamente a riqueza que a mãe tinha direito, que era sua por direito, porque foi a riqueza. Percebe-se que quando Labão vê as pulseiras no nariz, nos pés, as correntes de ouro, ele fica tão maluco, tão obcecado, que ele levanta da mesa e vai providenciar comida para os camelos. Ou seja, ele era tão venal, ele era tão ambicioso, que a hora que ele viu aquilo, ele despertou. Então ele ficou com aquela riqueza por lá.
Um dia, Deus projeta da forma dele e manda Jacó para resgatar toda essa riqueza que estava lá. E Jacó, recebendo a riqueza, ele devolve o que era parte de Esaú. E por que não repartiu meio a meio? Porque ele tinha o que era de direito do seu trabalho. Ou seja, a parte do advogado. A parte do honorário. Honorário. Então ele separou o honorário dele e mandou a parte. Olha, isso aí é teu, herança que mamãe deixou para nós. Deixou para nós e estava na casa de titio. Titio do olho esperto. Quem tem um tio como Labão não precisa de inimigo, né? Não, é bom ter um tio como Labão, que ele preservou a riqueza. Está guardada lá, deixa que no tempo certo ele vai buscar. Já quando tinha as mandingas lá de malhar as varas de... As varetinhas lá, um mais esperto que o outro. Gente, a gente está falando isso de mandinga. Quando Deus decide operar, quando o Salmo 138 que a gente diz, antes que os meus dias existissem, eles foram contados e determinados por ti. Quando Deus determina sobre a vida de uma pessoa, por mais que aparentemente não dê certo, mas vai dando tudo certo, ele faz com que aconteça. Eu costumo dizer, eu sou um projeto de Deus. Tudo era para ter dado errado na minha vida. Tudo a partir da minha orfandade com 3 anos de idade. Era para dar tudo errado na minha vida, mas eu acredito que eu sou um projeto de Deus. Então vem dando certo na minha vida. Tem dado certo. Na vida de Jacó era um projeto de Deus. Eram dois, ele disse que ele amava um e aborrecia o outro. Né? E esse que ele amava foi dando tudo certo. E deu certo para ele e deu certo para o irmão, que ele devolveu a riqueza que pertencia ao irmão. Sim. Vamos lá, Lloyd. Vamos terminar o capítulo 2 onde nós paramos? Agora. No momento, né? Não, paramos aqui no verso 28. Vocês podem ver, então, como estou contente de poder enviá-lo a vocês. Quando o virem de volta, são e salvo, sei também quanto irão se alegrar. Eu ficarei muito aliviado. Deem a ele uma boa acolhida, um grande abraço. Pessoas como ele merecem o melhor. Lembram-se do ministério que vocês começaram para mim, mas não foram capazes de terminar? Pois bem, para completar aquela tarefa, ele pôs a vida em risco. Por pouco, não morreu. Olha aí. Viu? Olha aí, a entrega. Entrega, fidelidade. Sim. Epafrodito era um mensageiro, talvez um ministro que servia em Filipe. E, a certo tempo, a igreja de Filipe nunca descuidou de Paulo e manda por Epafrodito suprimento para suportar a Paulo. Não sei se Epafrodito era um advogado, porque Paulo fala que ele foi assistido no seu julgamento, né? Mas eles mandaram, a igreja tinha muito respeito, muito amor por Paulo. Manda um dos seus, que também não se teve por rogado, ir e fazer a obra arriscando a sua própria vida. Talvez por atravessar regiões com suprimento, com recursos, com dinheiro. Ele correu esse risco, mas foi. E serviu Paulo muito bem. Quem tem o coração em Cristo, papai? Quem diz ter o coração em Cristo e não está pronto para servir é mentiroso. É mentiroso. Quem diz ser servo de Cristo, pastor de Cristo, ministro de Cristo e o seu coração não está disposto a servir é mentiroso. Cristo não está lá. Sim. Cristo não habita, não vive e não opera na vida de quem não tem disposição a servir. E Paulo, ele aqui fala que ele ia ficar aliviado em enviar de volta esse amigo, porque ele passou por momentos que não foram tão bons na vida dele, experiências que marcaram ali. Então, Paulo diz assim, agora eu vou ficar aliviado, vocês irão ficar muito felizes em tê-lo de volta, e eu ficarei com meu coração aliviado. Sim. É? Sim. Cara, tem umas coisas assim que é até um risco dizer, mas eu vou dizer. Há coisas na vida que vão exigir de nós mais do que o nosso melhor. Vão exigir o nosso tudo. Há coisas que só vão acontecer
quando nós estivermos dispostos a entregar o nosso tudo. Quando eu olho para essa colocação de Paulo com relação a ele, né? Que essa tarefa completada por ele, Sim. Ele pôs em risco a vida. Uhum. Né? Ele estava ali pronto, e por pouco ele não morreu. Uhum. É essa condição da entrega do tudo que, às vezes, algumas coisas vão ser acionadas. Elas não estarão acionadas se não forem na entrega do nosso tudo. Na dispensação do Evangelho, não é só a entrega do nosso melhor. Se nós não estivermos dispostos aos riscos, lembrem-se, há coisas que não vão funcionar. Porque há coisas que só serão ativadas quando a vida assumir o controle disso. O risco de perder a própria vida. Por pouco ele não morreu. Uhum. Então, pensemos nisso, porque às vezes você pode estar dizendo, eu entreguei tudo que podia. Talvez não tenha entregue tudo que podia. Talvez entregue tudo que podia, mas aquilo requeria algo mais. E na negação da entrega do risco, não é? Porque assim, não é só na economia monetária que o risco ele é mais, como é que eu diria, mais recompensado, né? Não é assim na economia? Isso. Quanto maior a operação do risco, mais lucro se dá nas operações do risco. Então, nós precisamos entender que há coisas que vão reivindicar o risco para que possa dar certo. Entrega do tudo, entrega da vida. Como aquele cara que no ofertório, João, ele não tinha dinheiro e entrou dentro do cesto para entregar a sua vida como uma oferta. Não foi diferente com Mesaque, Sadraque e Abednego. Sim. Para testificar de um Deus que eles criam, entregar a sua própria vida. Olha, Nabuco, não tem problema nenhum. Se ele quiser nos livrar, ele nos livra. Se ele não quiser, agora nós continuamos crendo que ele é Deus. Sim, sim. Estamos na mão dele para a vida ou para a morte. Eles não disseram aquilo que Paulo disse, mas a sua ação foi como se dissesse, estamos com ele para a vida ou para a morte. Se ele quiser nos livrar, nos livra. Se não quiser nos livrar, não tem problema nenhum. Não vai deixar de ser Deus. Ele não vai deixar de ser Deus e tu não vai te perder de saber que ele é Deus, porque um dia ele se manifesta para ti. Sim, é verdade. E foi o que aconteceu. Verdade, João. João, nós estamos aqui no primeiro domingo do mês de julho. Dia Eucarístico, Eucarístico. Santa Ceia. Convide seus amigos, venha participar com a gente. Não tem escrúpulo de vir aqui porque a igreja não é a que você frequenta. Não, venha conosco, venha participar com a gente. Dê-nos prazer para a gente, encha a casa. Não porque a gente precise de casa cheia, mas porque será um prazer recebê-los aqui. Sim. Agora de manhã, exatamente agora às 9 horas da manhã, nós temos um encontro que tem sido um encontro maravilhoso no meu ponto de vista. Temos repartido das Escrituras, tem sido uma roda muito preciosa, onde a gente tem compartilhado a experiência da vida e do Evangelho. Tem sido tão bom. Começa às 9 horas da manhã, o portão está aberto, você pode vir, sentar conosco, tomar um café, para uma boa conversa. A gente está ali para edificar você na fé. É um encontro maravilhoso, se você tem tempo e disposição para isso, se o Evangelho arde no seu coração, se o desejo de crescer no Evangelho é uma meta que você criou, então venha conosco, venha compartilhar conosco, né? A gente está trocando experiências, está sendo muito legal esse encontro que todos os domingos, com exceção do terceiro, que é o nosso café, todos os domingos nós estamos aqui a partir das 9 da manhã, compartilhando... Discorrendo sobre as Escrituras. Sobre as Escrituras e a vida, né? E a vida. Usando o Evangelho como a força
motriz das mudanças na vida, né? Tem sido um encontro maravilhoso e você é nosso convidado a partir das 9 da manhã. Aqui é Rua Santo Antônio, número 14, no Recanto dos Vinhais, bem na curva do 90. O portão vai estar aberto, como eu disse, e você é nosso convidado. Pode ir entrando que a gente está aqui para receber você nesse domingo às 9 da manhã. Está terminando o café agora e logo depois começa o Didaquê. Foi um prazer muito grande estar com vocês nessa manhã. Nós mandamos o nosso abraço aos nossos fidedignos ouvintes, ao querido Samuel Souza, lá no Vinhais, ao Ademir, lá na Feira da Forquilha, ao nosso querido pastor Serra, lá na Igreja Iba, enfim, a todos os amigos que a gente não consegue nominar, mas que têm tido o prazer e o proveito de participar com a gente desse momento gostoso que é discorrer da palavra de Deus, não sobre a nossa ótica, mas sobre a ótica do Espírito Santo. Sim. Eu tive com um amigo essa semana, um querido amigo que já há alguns anos eu tenho conhecido, que é o João Luiz, lá da Louvre. Um gentleman. João Luiz é um homem muito querido, um homem de muito bom gosto, de uma cabeça muito boa, nosso irmão na fé. Eu também quero aqui saudá-lo com paz. Certamente está nos ouvindo também nessa manhã. João, forte abraço para você. Obrigado pela tua vida, cara. A tua existência melhora muito a vida desse planeta, viu? Você é um cara fantástico. Parabéns. Um abraço para todos, domingo feliz, né? Um domingo abençoado, e nos encontramos logo mais às 18h30 no nosso encontro noturno, né? Vespertino. Vespertino. Forte abraço, mesa gente. Preparada, aguardando a sua presença com a sua família. Sim, forte abraço.